Eu tava vendo a notícia agora de que fez 5 anos que a pandemia foi declarada. Tipo, mano, 5 anos, eu vi notícia. Gente, eu lembro exatamente do dia. Não, do dia que não foi o confinamento, e sim os meus últimos dias antes da quarentena. Eu lembro de tudo. Eu lembro que quando eu soube sobre a notícia da tal doença, eu tava lá no psicólogo, entendeu? Eu tava lá no psicólogo, na minha rotina. Aí eu vi pela TV, eu já tinha entrado um pouco em pânico, mas eu falei, não vai acontecer nada. Aí depois de um tempo, né, meio que eu fui pra escola, né, a gente não tava muito acreditando nisso, fomos pra escola, demorou o quê? Uma semana de aula, uma semana não, foi uma semana de aula e, gente, pasmem, tinha gente até brincando, falando, não, aqui ó, fazendo máscara de papel, dizendo, ai, sabe, como se fosse, tipo assim, literalmente, a gente não tava acreditando que ia acontecer, então a gente brincava com isso, sabe? Tipo, ai, a gente precisa da máscara de papel, a gente pegava uma folhinha e usava assim, sabe? Aí, tipo, eu tinha começado a namorar na época, entendeu? O primeiro namoro da minha vida, porque tinha acabado de fazer 17 anos, tinha acabado de fazer 17 anos. Eu fiquei assim, tipo assim, aí teve término e tal, e eu vivia pela escola pelos cantos, eu devia ter aproveitado mais, mas vivia pela escola pelos cantos, triste, entendeu? Aí quando eu soube 15 dias sem aula, eu falei, bom, tem alguma coisa de errado aí. Não vão ser 15 dias, eu sei disso. Porque não, tipo assim, uma doença nova aparecer de outro país, você acha o quê? Que vai ficar 15 dias só? Eu não tá crente nisso, não. Aí com o passar do tempo, foi louco porque eu comecei no TikTok, porque dessas coisas, entendeu? Dessa loucura aí. Eu não me lembro assim de partes entre, tipo assim, eu saber sobre o corona, porque eu já sabia sobre, mas tipo, o confinamento eu não lembro. O confinamento pra mim foi depois que acabou as aulas. Mas, mano, como é que é uma ilha, sabe? Nunca ouvi falar sobre alguns casos que aconteceu aqui. Foi raro, foi bem no tempo que já tava quase indo a vacina. Aí eu, minhas amigas, meus amigos, comer algum lanche, alguma coisa na praça, sempre de máscara. Eu gravar no meio aqui da minha rua aqui, da frente da minha rua. Não passava literalmente ninguém, não tava de boa, né? Eu lembro que quando começaram as aulas, assim, por celular, eu fiquei meio que, ai, não quero acordar cedo. Eu nunca tinha estudado de manhã na minha vida. Tipo, tinha estudado, mas, tipo assim, a adolescência nunca foi de manhã. E quando eu soube que eu ia ter que estudar de manhã, foi horrível, foi um horror. Tava desse negócio de quarentena, e veio essas aulas aí, eu fiquei um ano sem estudar. Um ano. Depois que eu fui me acostumando, assim, sabe? Minha vida era em casa, TikTok, casa da minha madrinha, tipo, eu e algumas pessoas furavam a quarentena mesmo, sabe? Mas não é aquele negócio de furar, ai meu Deus, festa com várias pessoas. Não, era tipo, algo de família, tipo, algum bolinho assim de família, a gente ia com máscara e tudo e tal. Mas eu sei que era errado, gente, mas na época a gente morava o quê? Morava em um cu do mundo, não tinha nem casos aqui, a gente, tipo assim, a gente tava tantando a cabeça já pra ter que sair de casa.
eu lembro que começou a mudar, as pessoas começaram a usar máscara. E o engraçado é que, tipo assim, 1 ano, 2 anos, foi 1 ano antes, tipo de 2019, 2018, eu ficava brincando de máscara, falando, eu sou coreana. E, tipo, eu queria trazer a moda de volta, a moda, sabe, entendeu? Pros meus vídeos. Aí, quando aconteceu disso, né, em quarentena e tal, foi, meu Deus do céu, eu previ, será? Aí, depois de um tempo, tipo assim, eu fui numa transição, começo de quarentena, cabelo vermelho. Eu tinha o cabelo totalmente natural, cortei, pintei de vermelho. Fui. Depois de um tempo, o cabelo cresceu, fui no loiro. Aí depois de um tempão sem estudar, entendeu? Na verdade, eu estudei assim, online, mas tipo, depois de um tempão sem ir pra escola, fui pra escola. Totalmente uma vibe que eu oi, escola de máscara, toda hora álcool em gel. Eu ficava tipo, ai. A minha última lembrança da adolescência vai ser essa, gente. Mas quando eu fiz uma trend falando, não, 2020 foi o início de 2020 que eu quis dizer assim, que foi bom pra mim. Porque eu tinha amigos ainda, mesmo não podendo sair. Mas, assim, tipo, tirando esse negócio das doenças, do negócio, foi muito bom o meu último tempo de adolescência, sabe? Mas foi muito caótico, foi muito louco. Voltei à escola, voltei a estudar. Os últimos anos não foram fáceis na escola, porque eu não tinha, tipo, literalmente pra, tipo, fazer o quê? Um trabalho, não tinha ninguém pra fazer trabalho. Tipo, as pessoas não gostavam de mim, era isso, cara. Tipo, eu não sou santa, mas também, meu Deus do céu, era, tipo, antigamente a sala era unida, e depois que afastaram todo mundo, um de manhã, outro de tarde, outro de noite, ficou uma... Aí, depois disso, né, eu só lembro que foi uma época confusa, mas foi muito legal, assim, no TikTok, assim, saber as pessoas, tipo, compartilharem a vida pelo TikTok. É como se a gente tivesse, tipo, pessoalmente conversando, como se fôssemos, tipo, besties. E eu conheço a Nanda como best, porque, tipo, eu acompanhei ela e o J. Eu acompanhei eles dois, o Lucas Andrade, a Sofia Santino, Pablo Tonetti, tudo na pandemia, assim. Eu fiquei, tipo, chocada. Fiquei, meu Deus. Mas fizeram parte da meu último tempo de adolescência.